Vamos começar este vídeo com um quebra-cabeça. Para quem não sabe, este é um quebra-cabeça numérico de 8. Ele embaralha as peças, e você deve movê-las uma a uma até voltar à ordem numérica. A questão é se, ao trocar essas duas últimas peças, seria possível retornar à configuração ordenada? Você pode provar logicamente se é ou não é. Por enquanto, foque no raciocínio matemático. Mais tarde trataremos por que precisamos saber disso. Recém-formados em matemática podem estar perdidos sobre por onde começar. Você talvez espere uma fórmula, como se fosse resolver um volume. Mas não é o caso. Não há fórmula. É apenas uma matemática diferente da do ensino médio, usando lógica e raciocínio. Estamos organizando as peças em ordem numérica, como na leitura de um livro. Portanto, podemos afastar as peças, deixando o espaço final livre, e apenas vê-las sob uma nova perspectiva. Mas queremos saber se dá para resolver com os dois últimos números trocados. Analisaremos agora o movimento de uma peça. Ao fazer um movimento lateral no jogo, ele altera a posição do número e do espaço vazio. Note que a ordem relativa dos números não muda, no entanto. Movimento lateral mantém a ordem dos números. Ao mover o 5 verticalmente para baixo, ele fica à frente do 6 e 8. No modelo linear, o 5 recua duas posições impulsionando o 6 e o 8. Na realidade, ao mover uma peça para cima ou baixo, ela avança ou recua duas posições, respectivamente. É a única forma de mudar a ordem relativa dos nossos números. Lembre-se disso. Movimentos verticais movem uma peça duas casas adiante ou atrás. Vamos retornar à configuração inicial com 7 e 8 fora de ordem, para ver quantos pares estão desordenados. O 1 e o 2 estão em ordem porque o 1 vem antes do 2 como deveria. 1 e 3 estão bons. Até 1 e 8 estão bons porque o 1 vem antes do 8 numericamente, como acontece aqui. Na verdade, todos os pares de números estão em ordem relativa, exceto 7 e 8. Assim, temos um par fora de ordem. O objetivo é ter 0. Agora movemos o 6 para baixo em outro movimento vertical. Na nossa linha numérica linear, sabemos que o 6 move-se duas casas à direita. Antes de me mover, observe bem. Originalmente, o 6 e o 8 estão em ordem porque o 6 deve vir antes do 8. Uma vez que eu movo, eles ficam fora de ordem e nossos pares fora de ordem mudam de 1 para 2. Obviamente, estamos nos movendo em dois lugares. Estava em ordem com o 7, mas isso também muda, com 3 pares desordenados. Realizamos um movimento vertical. O número recuou duas posições desordenando nossos pares em 2 uma vez para cada movimento. Na verdade, a ordem não importa. Sempre que uma peça se move uma vez na nossa linha numérica, os pares fora de ordem irão aumentar em 1 ou diminuir em 1. Se os números estiverem desordenados, um movimento os ordenará. Portanto, mesmo com pares desordenados, eles diminuem em 1. Se inicialmente em ordem, após o movimento estarão desordenados, aumentando em 1. Cada movimento único faz com que os pares fora de ordem aumentem ou diminuam em 1. Mas lembre-se, ao movermos verticalmente, a única forma de alterar a ordem é movendo as peças duas posições. Essa é a nossa única opção. Se cada movimento aumenta ou diminui os pares fora de ordem em 1. Portanto, após 2 movimentos você pode ter uma variação de 2 de 0 ou uma redução de 2. É tudo que um movimento vertical faz. Se nosso quebra-cabeça começa com um par fora de ordem, e estas são as únicas opções, não importa quantas ações tomamos, somando 2, diminuindo 2 ou mantendo o mesmo, não há como chegar a 0 pares fora de ordem, que era nosso objetivo. Logo, esse quebra-cabeça é inviável. Espero que não tenha sido confuso, mas gosto muito deste exemplo. Este é um conhecido problema de matemática discreta ensinado no Massachusetts Institute of Technology na aula de matemática para a ciência da computação, exemplo, pois quase não requer conhecimento matemático, mas requer matemática, e a maioria das pessoas não consegue entender à primeira vista. Cientistas da computação e matemáticos constantemente realizam testes para entender um sistema ou modelo desde o princípio. Espero que perceba que é bem diferente da maioria das aulas de matemática do ensino médio. Este vídeo trata da matemática vista por estudantes de ciência da computação e matemática, entre outros. Mas eu desejo realmente focar em ciência da computação, especialmente na pesquisa. Você precisará ter uma base neste tipo de matemática. Neste e no próximo vídeo, mostrarei aplicações, mas as provas não serão nada que um matemático aprovaria devido ao tempo. Agora, vamos para outra prova mais fácil que só exige raciocínio lógico, não conhecimento matemático. Suponha um tabuleiro de damas 8 por 8, mas faltando os cantos finais. A questão é, você consegue preencher todos os espaços com 31 peças de dominó? Bem, um tabuleiro de damas 8 por 8 tem 64 quadrados menos.
2 das extremidades faltando são 62 e 30, e um dominós que cobrem 2 espaços cada cobririam um total de 62 espaços. Mas como podemos mostrar que definitivamente é ou não é possível cobrir todo o tabuleiro? Veja, a resposta é simples. Seja você orientando o dominó verticalmente ou horizontalmente, ele cobrirá um espaço preto e um espaço vermelho. Logo, 31 dominós cobririam 31 espaços vermelhos e pretos. Note que as peças finais faltantes são vermelhas, indicando que há 32 quadrados pretos e 30 vermelhos. Como mencionado, precisaríamos de 31 de cada que não temos, impossibilitando cobrir todo o tabuleiro de damas, concluindo nossa prova. Esses testes geralmente iniciam as aulas de matemática discreta. Aprenderá técnicas de prova como indução ou contradição, que não serão revisadas. Então entenda que não são apenas quebra-cabeças como estes. Bem, esses foram exemplos gerais sem uma aplicação direta óbvia. Você precisa aprender essas provas para aplicá-las a problemas aplicáveis. Começarei abordando a teoria dos grafos agora. Este é um vasto campo na matemática e ciência da computação. Na teoria dos grafos, os grafos não são como x ao quadrado ou seno de x. Os grafos têm um monte de pontos ou nós e linhas que os conectam ou arestas. As aplicações para isso são infinitas. Talvez os nós sejam pessoas e as arestas a compatibilidade conforme o perfil de namoro delas. Você pode ter que achar um algoritmo para melhor combinar todos, pois muitos pares serão compatíveis nesses sites. Nós simbolizam computadores e as arestas, os cabos de conexão, onde os dados devem seguir o percurso mais breve até seu destino. Ou os nós podem representar destinos como cidades e as arestas são rodovias ou estradas que as conectam. Muitos desses problemas são complexos, mas com a teoria dos grafos, é possível resolver uma pergunta simples. Em uma sala com 27 pessoas, todos podem apertar as mãos de 9 outras. Na teoria dos grafos, teríamos 27 nós representando as pessoas. Não detalharei os 27 pontos, mas aqui estão alguns exemplos. Se duas pessoas se cumprimentam, isso pode ser representado como uma aresta. Então, neste momento, essa pessoa apertou a mão de uma pessoa e essa outra pessoa também. A questão é, todos podem apertar a mão de outras 9 pessoas. Para resolver isso, só precisamos de uma peça de informação de fundo. Olhe para este gráfico que acabei de encontrar aleatoriamente e conte quantas arestas ou linhas saem deste ponto ou nó. Claro, só tem uma. Este é o grau do nó. Agora, e quanto ao nó 4? Há 4 arestas saindo dele, equivalente ao seu grau. Se fizermos isso para cada nó, essas são a quantidade de arestas saindo de cada um ou os graus. Adicione todos esses graus e obtemos 10. Agora que temos isso, conte a quantidade de arestas ou linhas que você vê. Você verá que existem 5, que é metade da soma dos graus. Se olharmos mais de perto, veremos que isso é sempre verdade. Cada borda conecta 2 nós. Então, uma borda faz com que ambos os nós tenham um grau de 1, totalizando 2. Então temos algo importante aqui. A soma dos graus, adicionando cada linha única que sai de cada ponto, é sempre o dobro da quantidade de linhas ou arestas que você vê. Agora podemos voltar ao nosso problema. Se todos devem cumprimentar 9 pessoas cada ponto, precisa de 9 linhas representando 9 apertos de mão. Portanto, cada nó teria um grau de 9. Se 27 nós todos têm um grau de 9, então a soma desses graus é 243. Afirmamos que a soma dos graus é o dobro do total de arestas. Isso significa que existem 121,5 arestas são impossíveis. A quantidade de arestas precisa ser um número inteiro, como 1, 2, 103. Então a resposta é não. Em uma sala com 27 pessoas, nem todos podem apertar a mão de exatamente 9 outras pessoas. Se você não entendeu isso, tente o próximo. Se temos um monte de nós que representam locais, talvez cidades, e arestas que representam estradas entre eles, você consegue encontrar um caminho que percorra cada estrada exatamente uma vez e termine exatamente onde você começou? Você pode escolher por onde começar, mas após usar uma estrada, não poderá repeti-la. Direi apenas que a resposta é sim. Você pode ir a cada cidade e usar cada estrada apenas uma vez. Há mais de uma maneira de traçar esse caminho, mas isso permite atravessar cada borda uma vez e terminar onde começou. Esse caminho, onde não se repete linhas e se termina onde começou, é chamado de passeio de Euler. Agora, rapidamente, isso é um desvio, e não sei por que me recordo disso. Porém, no ensino médio, um amigo me desafiou a desenhar uma forma com 2 condições.
Eu não poderia tirar o lápis do papel, e não poderia passar pela mesma linha 2 vezes. Isso foi trazido aleatoriamente a propósito. Meu amigo provavelmente escutou isso de outro. Por mais que eu tentasse, não consegui fazer isso. Eu sempre estava 1 ou 2 linhas fora, mas não consegui, pois teria que passar 2 vezes pela mesma linha. Acredito que me lembro disso pela quantidade de tentativas que me incomodaram. Não sabíamos se era impossível ou se apenas não achávamos a maneira. Anos depois, estudando teoria dos grafos, li sobre esse teorema. Rapidamente peguei um lápis e papel e desenhei a forma que lembrava. Dei uma única olhada e percebi finalmente, não só é impossível de fazer, mas eu sabia exatamente por quê, e quero explicar isso aqui. Então, por que conseguimos achar um caminho que passa por todas as cidades uma vez sem repetir uma estrada, mas não podemos desenhar essa forma sem refazer uma linha? Bem, neste gráfico que podemos encontrar um caminho, temos que começar em algum lugar. Então temos que ir para algum nó através de alguma linha ou borda. Depois temos que deixar esse nó e ir para um segundo através de uma linha ou borda diferente. Toda vez que pegamos uma linha para chegar a um nó e outra linha para deixá-lo, e se alguma vez retornarmos a esse mesmo nó, deve ser por uma nova linha, e devemos sair por outra nova linha. Observe que todos vêm em pares. Logo, para um passeio de Euler onde nunca repetimos uma aresta, cada nó deve ter um grau par. Para cada linha que entra em um nó, uma diferente precisa sair. Como pode ver, todos os nós apresentam grau par. Agora, voltando ao desenho, dadas as duas condições, se apenas representarmos esses pontos como nós, podemos dizer que se um passeio de Euler existir, então é possível desenhar a forma. Simplesmente pegue o último gráfico. Imagine o ponto vermelho como um lápis a desenhar. Ele não repetirá nenhuma linha e nunca sairá da página. Portanto, você poderia desenhar este gráfico. No desenho, o grau desses nós é 5, pois temos 5 nós. 5 arestas saem de todos eles. E 5 é um número ímpar. Logo, um passeio de Euler não existe, pois todos os nós devem ter grau par. Mas ainda não estamos a salvo. Não foi dito que deveríamos terminar onde começamos. Podemos terminar onde quisermos. Não podemos cruzar a mesma borda 2 vezes. Agora isso é chamado de passeio de Euler. É o mesmo que um tour de Euler, mas você pode terminar onde quiser. Por exemplo, este gráfico tem um passeio de Euler. Podemos percorrer cada aresta uma vez, não terminando onde começamos, o que é aceitável. Não vou detalhar, mas é fácil provar que um tour de Euler exige que cada nó tenha grau par. Um passeio de Euler existirá se e somente se cada nó tiver um grau par. Ou 2 nós têm um grau ímpar. Como aqui este nó tem um grau par, mas esses 2 têm graus ímpares. E como são exatamente 2 que têm graus ímpares, o critério para um passeio de Euler é atendido. Agora retorne ao gráfico acima. Lembre-se, 4 desses nós têm um grau ímpar. Portanto, um passeio de Euler não existe. Significa que, pensando no ponto vermelho como lápis, não podemos atravessar cada aresta uma vez sem repetir. Portanto, é evidente que não podemos traçar a forma sem refazer uma linha. Isso indica que a condição que afirma a existência de um passeio de Euler não pode ser atendida. É por isso que não se pode desenhar essa forma com esses 2 critérios. Então, mais um rápido exemplo de teoria dos grafos tem a ver com ciclos e árvores. Este gráfico aqui tem um ciclo. Na verdade, ele tem vários. Existe uma maneira de começar em algum lugar e traçar um caminho onde você termina no mesmo lugar sem repetir nenhum nó ou borda. Este gráfico aqui não tem ciclos, o que significa que é chamado de árvore. Você experimentará isso em sala de aula como cientista da computação ou matemático. Não importa qual gráfico conectado você tenha, ou quantos ciclos ele tenha como este acima, existe uma maneira de remover certas arestas de forma que você tenha uma árvore, mas não perca nenhum nó. Eles continuam lá, tudo permanece conectado. Chama-se árvore abrangente. Então imagine que temos esse gráfico onde os nós representam computadores e as bordas são longos cabos que os conectam. Talvez por algum motivo, manter todos os cabos dessa rede seja muito caro. Talvez queira manter todos os computadores conectados com o mínimo de cabos. Agora você sabe que, não importa o caos, parece ser a rede mundial inteira. Há sempre um modo de apenas retirar os cabos, mantendo todos os computadores conectados, para que as informações ainda possam ser compartilhadas. E você até entrará em gráficos ponderados onde as bordas vêm com pesos, possivelmente representando o custo elevado dos cabos. Você aprenderá a localizar a árvore de extensão de peso mínimo com os menores pesos. Espero que perceba a importância e a crucialidade da teoria dos grafos. Abordarei o tópico 3 na parte 2.